o Supremo contra a liberdade de imprensa. O STF fixou a tese da responsabilidade dos meios de comunicação de veículos de imprensa por fala de entrevistado. O recurso extraordinário tem repercussão geral sobre a liberdade de imprensa no Brasil. Esse caso é um desdobramento de uma condenação de 2016 do Superior Tribunal de Justiça contra o jornal Diário de Pernambuco. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, foi criticado e defendeu a decisão. Consideramos que a liberdade de expressão é verdadeiramente essencial para a democracia. E não por outra razão, nós ainda ontem reiteramos a vedação expressa de qualquer tipo de censura prévia à imprensa. Portanto, nós reiteramos a nossa jurisprudência e, em seguida, assentamos que, como regra geral, um veículo de comunicação não responde por declaração prestada por entrevistado, salvo se tiver atuado com dolo, má-fé ou grave negligência, que evidentemente é critério de responsabilização em toda parte do mundo. A decisão do STF será levada à Organização dos Estados Americanos pela Associação Brasileira de Imprensa e pela Federação Nacional dos Jornalistas. O ex-presidente Jair Bolsonaro também criticou a tese estabelecida pelo STF. E estamos agora junto com a imprensa. Eu sempre estive com a imprensa agora vai estar comigo. Chama-se liberdade. Ontem, uma decisão lá de outro poder, que não é o legislativo, decidiu que se qualquer pessoa der uma entrevista e o jornal publicá-la, se tiver fake news ali, a imprensa vai ser processada. E quem vai dizer se é fake news ou não é fake news? Ninguém sabe. Ou alguém indicado por alguém que está no poder, que sempre pregou o controle social da mídia, sempre pregou a censura. E isso não dá certo. Uma das últimas palavras que eu falei quando estava lá ainda, em Brasília, no Palácio da Alvorada, foi: vocês vão sentir saudade de mim. Há muitos riscos envolvidos nessa situação toda, mas de qualquer forma, vamos lá, Consta, antes de passar para você rapidinho um comentário aqui. O jornalismo tem como preceito básico, fundamental, a busca pela verdade, né? Ouvir todos os lados da história. Obviamente que se alguém faz uma acusação, um entrevistado a outra pessoa, né, uma imputação de crime contra essa pessoa, obviamente, né, que a gente tem que buscar o outro lado, tem que ouvir essa pessoa. Sempre foi assim, né? O bom jornalismo imediatamente apresenta a resposta do acusado, não fica esperando, né? Ou pelo menos oferece o espaço para a defesa. Isso é básico. Se isso não é dado, a pessoa faz uma solicitação imediatamente ao veículo de imprensa. Olha, eu fui acusado, eu quero meu direito de resposta, eu quero ser ouvido. Se o veículo de imprensa não aceita e não oferece esse espaço, a pessoa pode entrar na justiça. Marcelo Rocha Monteiro vai falar um pouquinho mais sobre isso depois de forma técnica. Mas a pessoa entra na justiça pedindo, cobrando o direito de resposta. Né? Se isso não for oferecido judicialmente, bom, aí não sei, mas normalmente a justiça vai conceder. E se o veículo de imprensa insistir em não abrir o espaço, aí a pessoa pode entrar ali com um processo contra não só quem fez a acusação, mas contra o veículo de imprensa também. Então, direito de resposta, ouvir todos os lados da história. Agora, há algumas situações delicadas que isso tudo pode gerar, como está passando para você. Primeiro, autocensura. Né? Óbvio que os veículos de imprensa vão ficar sempre com um pé atrás. Imagina uma entrevista ao vivo, como é que você faz? Você tem que apresentar na mesma hora, contactar aquela pessoa que foi acusada para que ela se defenda na mesma hora. Pode gerar, e a gente está numa situação dessa, porque pode gerar uma chicana jurídica ali, uma tentativa de imputar ao jornalismo de opinião, que é o que a gente faz basicamente, né, algum viés acusatório. Isso pode acontecer também. Né? E as pautas mais polêmicas, né? As pautas que trazem denúncias de crimes ainda não investigados, isso tudo vai ser abandonado, porque a Gazeta do Povo fez uma bela matéria sobre isso. O caso do Pedro Collor de Mello,
acusando o irmão, Fernando Collor de Mello, na época da presidência, de estar ligado ao PC Farias, extorquindo dinheiro de empresas, fazendo tráfico de influência, né? Mensalão, né? Tudo isso, como é que fica isso tudo? Então, todas as denúncias, né, que serão feitas, se os crimes ainda não estão investigados, é uma denúncia, isso tudo vai ser abandonado, vai ficar no limbo. Então, é uma situação extremamente delicada em relação a esses três aspectos, Consta. É o intuito. O intuito deles é exatamente isso, acabar com denúncias de corrupção e com entrevistas incômodas, né, que não estejam alinhadas à assessoria de imprensa do sistema corrupto e golpista. O doutor Marcelo vai poder falar melhor, mas a lei já prevê, claro, reparação para crimes contra a honra, difamação, injúria, calúnia, já tem tudo isso previsto. Então o ministro Barroso mente, como mente em tudo mais que ele fala na vida, né? Imagina até, Lacombe, nós aqui no 4x4 sempre convidamos um quarto membro para participar com a gente domingo. Eu me recuso, com essas regras aí, a convidar alguém do Supremo ou alguém do governo federal. São todos mitomaníacos. Imagina o Barroso aceitar vir fazer uma entrevista aqui. Eu vou virar e falar assim, o Cesare Battisti é alguém inocente? Perfeitamente, inocente. Mas ele confessou ser um assassino. João de Deus é alguém com poder transcendente, ministro? Ele não é um estuprador, um abusador? Não, foi o próprio Barroso que disse que tem poder transcendente. O Bolsonaro e os bolsonaristas queriam a volta do voto em cédula, ministro. Sério? Houve dolo aí, porque você tem lugar de fala. O senhor sabe, Vossa Excelência, que não era isso. Mas foi exatamente o que disse quando, no mesmo evento, ainda se vangloriou de ter enterrado uma PEC, que é uma coisa que cabe ao Legislativo. Então você ainda confessa um crime de ingerência em outro poder. E depois diz que eles queriam a volta do voto em cédula e teve que uma senhora da plateia desmenti-lo. Então eu morreria de medo de chamar o Barroso aqui, porque eles vão virar e falar, não, esse programa está deliberadamente, com dolo, espalhando fake news ao convidar alguém como o Barroso. O problema, claro, é que eles são os árbitros nesse caso, né? Eles estão criando o Ministério da Verdade. Então não tem nada a ver com verdade. É a narrativa deles, a mentira que eles contam de forma sistemática, repetindo 1000 vezes para ver se vira verdade, como ensinou o titio Goebbels, né? Então, veja, editorial do Globo, editorial do Estadão, elogiando esse troço. A mídia, os veículos grandes da velha imprensa estão mancomunados, estão em conluio com esse tipo de censura. Alguns jornalistas desses veículos estão incomodados. É o caso da própria Vera Magalhães. Há pouquinho tempo atrás, vigiar e punir, uma delícia. Agora, como é que vai ser se eu entrevistar alguém no Roda Viva e não sei o quê? Pois é, né, Verinha? Bem-vinda ao time. Aliás, o que ela está fazendo ainda nesse programa? A gente deveria perguntar, talvez, ao Tarcísio. Agora, o Merval Pereira, na coluna de hoje, mesmo no Globo, também, levantando problemas dessas medidas. Mas os empregadores deles aplaudindo, porque eles querem a censura. Eles perderam a hegemonia, eles perderam o monopólio da narrativa. Uma pessoa como eu vai lá e incomoda eles. Desmascara a Verinha, desmascara a Guga, oi Guga, e fica ruim pro lado deles. Então eles aplaudem a censura. Eles não querem a liberdade da imprensa. Eles querem a liberdade deles como assessoria de imprensa informal do sistema podre, corrupto e golpista, ter o monopólio. Eles não se incomodam do Brasil virar a China, desde que eles estejam alinhadinhos com o PCC, né? Então, está muito claro o que está acontecendo no Brasil. É óbvio que é mais uma medida de censura, sim, gera autocensura, coíbe de alguma forma denúncias, coíbe entrevistas, porque é exatamente o que eles querem. E veja, o TSE, sem intimação, resolveu multar em R$600 mil 2 contas, pessoas, indivíduos. O jogo é esse, Lacombe. O jogo está exposto em praça pública. Não tem ninguém que pode alegar ignorância do que está acontecendo no Brasil. O que tem é muito isentão, covarde, alguns já arrependidos, mas não são homens, não são corajosos o suficiente para vir a público falar: errei, fiz lambança,
peço perdão e não vou mais ficar criando falsa equivalência entre Bolsonaro e Lula, porque isso é análogo a criar falsa equivalência entre Hamas e Israel. Mas eles não têm coragem de fazer isso. Então eles ficam dobrando a aposta e falando que o Lula é tão ruim quanto o Bolsonaro. Aquele que a gente viu aí defendia a liberdade de imprensa sem nenhum tipo de coerção, coação, intimidação, ao contrário do que querem esses que salvaram a democracia. Não há dúvida de que a gente tem um estado de exceção, que a censura, Ana, só aumenta, e como disse o Constantino, enquanto foi só contra o Bolsonaro, os bolsonaristas, os conservadores, os liberais, essa turminha aí que o Consta citou estava ali alimentando o monstro, criando e alimentando esse monstro. E agora que, será que vai chegar em mim também? Eles já estão ali tendo que nos ouvir aqui, né? Porque nós avisamos, né? Nos últimos anos, nós avisamos e não foi pouco, né? Não foi pouco, Lacombe. Não foi pouco. E, inclusive, nós avisamos pela censura cometida contra Alan dos Santos, Constantino também, Fiuza, e outros, né? Mas nós também defendemos a liberdade de expressão do PCO quando o Alexandre de Moraes ameaçou derrubar a conta do PCO no Twitter, né? Não, eles podem falar até as bobagens que o PCO fala, eles têm o direito de falar as bobagens, né? Nós defendemos o direito do Janones, que é um inútil, que espalha, né, uma porção de fake news, né, como ele gosta, e falou barbaridades durante a eleição de 2022, e nós falamos, deixa o cara falar, gente, né? Não foi por falta de aviso. Agora, essa turma que bateu palma para o blogueiro Alan dos Santos ser censurado, vocês agora são blogueiros também. Vocês agora vão cair na conta dos blogueiros. Vocês não passam de blogueiros e serão censurados, calados e amordaçados. Vocês alimentaram a Stasi do PT, vocês alimentaram a Gestapo do PT, alimentaram as perseguições políticas, as perseguições físicas, as prisões inconstitucionais. Vocês bateram palma para uma prisão inconstitucional, absurdamente inconstitucional, que foi a do ex-deputado Daniel Silveira. Vocês bateram palma para uma prisão, outra prisão inconstitucional do ex-ministro Anderson Torres, mas é do lado de lá, é o bolsonarismo sujinho, é o bolsonarismo que eu não gosto, eu vou pregar o voto nulo, eu vou subir no meu pedestal, eu vou fingir que eles estão salvando a democracia. Ora, acabei de lembrar aqui de uma capa da Veja, se eu não me engano, com Alexandre de Moraes e o título A Muralha. Ou seja, vocês aplaudiram isso. E a Revolução Francesa é implacável. Através das páginas da humanidade, os jacobinos vêm, eles decepam todo mundo, eles degolam todo mundo, mas adivinha? Eles acabam sendo degolados no final. Essa história ela continua se repetindo ao longo dos anos, né? Os ditadores, os fomentadores, né, das tiranias dos regimes totalitários, eles acabam enforcados ou decepados da mesma maneira que aqueles que eles acusavam de crimes, né, que aqueles que eles diziam que estavam... tá aí, muito obrigada, a nossa produção é rápida, né? É maravilhosa a nossa produção, a gente nem tinha combinado isso, e eles acharam, tá aí, a muralha, os paladinos da democracia, os bastiões da Constituição, e agora está aí. Todo mundo, bem-vindos à prisão política. Não foi por falta de aviso. Marcelo Rocha Monteiro, vamos lá, seu comentário sobre essa decisão do STF de responsabilizar veículos de imprensa por falas de entrevistados. As leis que a gente já tem seriam já suficientes para dirimir toda essa situação. Essa decisão, obviamente, vai gerar todo esse caos que a gente está citando aqui, né, Marcelo?
Antes, deixa eu só dizer que eu não lembrava dessa capa da Veja, da muralha. Nossa. Será que é a muralha por onde não passa o devido processo legal? De jeito nenhum, não tem jeito do devido processo legal entrar ali, né? Não sei se é isso, mas enfim. Bom, os vários absurdos do ponto de vista jurídico dessa decisão, né? Veículos podem ser punidos caso existam indícios concretos de falsidade de acusação feita em entrevista e, atenção para isso, se deixarem de, aspas, observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos. Bom, mas e se a entrevista é ao vivo? Quer dizer, toda essa decisão é um absurdo. Mas vamos pensar especificamente nesse trecho. Você vai punir o veículo que não observou o dever de cuidado para verificar se o fato dito pelo entrevistado é verdadeiro. Mas a entrevista é ao vivo. Como é que eu vou tomar o cuidado de verificar se o que ele diz é verdade? Ele já disse, já está dito, ele já se manifestou. Como é que eu posso ser responsabilizado por um negócio desse? Em abril de 2009, o Supremo Tribunal Federal, sob os aplausos de toda a grande imprensa brasileira, e aplausos corretos nesse caso, revogou a lei de imprensa, que era uma lei de 1967. Ela foi considerada, como se gostava de dizer na época, um entulho autoritário. Toda a mídia, o Globo, Folha, Estadão, dizia: não há sentido em que exista uma regulamentação própria para a imprensa. Tem que valer para a imprensa o que vale para todo mundo. O que vale para todo mundo? Vale o Código Penal. Por exemplo, calúnia, difamação e injúria são crimes. Quem é responsabilizado pela calúnia, pela difamação e pela injúria? Quem faz a afirmação caluniosa, difamatória ou injuriosa. Não o veículo para o qual o sujeito está dando entrevista. Ele tem que ser responsabilizado. E a responsabilidade civil pelo dano moral ao ofendido de quem é? Novamente, de quem fez a afirmação caluniosa, difamatória ou injuriosa. Então, essa tem que ser a regra. Não tem que haver uma regra própria para a imprensa. Aí vem o Supremo e cria uma regra própria para a imprensa, ou recria, uma regra própria, e a gente vê alguns desses órgãos da mídia mudarem de posição e dizer: não, isso é muito bom. O Globo, Estadão, elogiando essa decisão, que é completamente absurda, principalmente quando se trata de uma entrevista ao vivo. Você vai responsabilizar porque ele não tomou o cuidado de verificar se o fato que o entrevistado disse era verdade. Mas o entrevistado disse agora. Agora, o programa está acontecendo agora, está sendo transmitido ao vivo. Então, como é que pode haver essa responsabilização a qualquer título? Então, eu acho interessante porque eu já havia comentado essa posição casuística da mídia, porque é isso que o Constantino disse, é um casuísmo para esse momento, quer dizer, vamos intimidar quem estiver pensando em entrevistar críticos do atual governo. Vamos fazer com que eles pensem duas vezes. Não pode nem chamar o ministro da Justiça e candidato ao Supremo de gordo. Se chamar de gordo, a decisão já está produzindo efeito, A emissora se retrata, tira a entrevista do ar e faz uma bajulação horrorosa, dizendo não só não é gordo, como é lindo, maravilhoso, será o maior ministro do Supremo de todos os tempos, etc, etc, etc. Então, a meu ver, já é a decisão produzindo efeito. Agora, o que é que justifica um tratamento específico para a mídia?
Nada. Só que essa mídia, nos últimos anos, essa mídia que dizia, em 2009, que bom que revogaram a lei de imprensa, não tem que ter uma lei para a imprensa, tem que valer o Código Civil e o Código Penal. Essa mesma mídia diz, precisamos de uma lei específica para as redes sociais. Né? Percebam aí a profunda contradição. A mesma imprensa que clamava pela revogação de uma lei de imprensa, dizendo não precisamos de lei específica, qualquer lei específica significa censura, basta o Código Penal para punição do ponto de vista penal, dos crimes, e basta o Código Civil para indenização pelo dano moral. E para as redes sociais? Vamos adotar o mesmo critério? Ah, não, aí não. Aí precisamos da regulamentação que o ministro Alexandre de Moraes tanto defende sobre os aplausos das Globos, da Vida, das Folhas, etc. Então, não é uma crença sincera na liberdade de imprensa. É uma posição casuística, dizer, no fundo, o que eles pensam é a liberdade de imprensa é boa quando nós temos a liberdade de expressão, para ser mais amplo, é boa quando nós temos a hegemonia das manifestações. Né? Quando as classes falantes somos nós. Mas esse povão aí que vota no Bolsonaro, podendo falar livremente em rede social, aí não, precisamos de uma regulamentação, precisamos de um Ministério da Verdade para decidir o que são indícios concretos de falsidade de acusação e punir não só quem fizer essas afirmações que não correspondem à nossa verdade, mas até mesmo os veículos que eventualmente a transmitam. Né? Aí eu queria saber o seguinte, o risco de alguém ser entrevistado pela Globo News para dizer que o Lula é ladrão, que esse governo é corrupto, etc., o risco é nenhum. Né? Agora, me digam uma coisa, se alguém for entrevistado pela Globo News e disser que o Bolsonaro é genocida, a Globo News vai ser responsabilizada? Eu tenho essa curiosidade. A pergunta é retórica. A gente sabe como será, né? A gente não tem dúvida alguma sobre isso. Lacombe? Consta depois, Ana. Uma frase para jogar para Ana, só porque ele mencionou a Globo News. A Globo News deu a seguinte manchete para esse caso todo. STF, não sei o que, vai nortear o trabalho da imprensa. Olha, é um caso incrível de o maior veículo de comunicação do setor desejar a tutela estatal dos burocratas do Supremo para nortear o trabalho da mídia. É algo impressionante. E não é a primeira vez. Citou, o editorial do Globo é vergonhoso. Vergonhoso o editorial do Globo. E eles, em entrevista, a Globo News, naquela entrevista com o presidente Bolsonaro, que a Miriam Leitão recebeu ali eles criticavam exatamente a censura do regime, durante o regime militar. E agora o STF vai nortear a imprensa. É inacreditável isso. É inacreditável, mas o mais inacreditável é que o próprio Alexandre de Moraes derruba Alexandre de Moraes. Eu falo muito dessa ADI 4451 de 2018 e eu peço a todos vocês, entrem no Google, procurem essa ADI 4451, que é do ministro, relator é o ministro Alexandre de Moraes de 2018, e leiam e guardem num arquivo, porque é inacreditável como o Alexandre de Moraes de 2018 não existe mais. Foi abduzido, morreu, colocaram outro clone ali, muito fabricado de maneira incorreta, né? Porque no quinto ponto dessa ADI, vejam o que o Alexandre de Moraes fala sobre a liberdade de expressão. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, diz Alexandre de Moraes em 2018,
mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Ou seja, nem eles param em pé. Além de rasgar a Constituição, eles rasgam as próprias decisões de um passado muito recente. Agora, jornalistas foram calados em 2022. Nós, na Jovem Pan, eu passei um pingos nos is lendo Receita, porque nem os advogados da Jovem Pan sabiam o que nós podíamos falar ou não. Então, eu comecei a ler receita de pudim, de pão de queijo, né? Nosso querido Ubinha estava com a gente, o Ubinha que está aqui com a gente hoje. E a ministra Carmen Lúcia, né, num vexaminoso pronunciamento no TSE, disse, não, é verdade, né, parece censura, tem cara de censura, a nossa Constituição não autoriza, né, é vedada a censura na nossa Constituição, mas até segunda-feira pode, né? E nós estamos, 3 de dezembro de 2023. Nós temos jornalistas sem passaportes, sem conta bancária, em inquéritos inconstitucionais, sem acesso a esses inquéritos, sem voz, porque as redes sociais foram derrubadas. E essa turma hoje que está preocupada, né, vigiar e punir, bateu palma em 2022 para isso. A guilhotina de vocês está ali na esquina. Vem para todo mundo. E já tem gente se vitimizando nessa turma, né? Infelizmente, inacreditavelmente. Marcelo, quer amarrar essa pauta, então? Essa pauta número 2, para a gente fechar? Não, é só lembrar uma coluna pavorosa do Merval Pereira, quando o Alan dos Santos foi banido ali, o Terça Livre foi proibido, né? E o Merval Pereira disse que isso não era censura, porque ele tinha sido banido do YouTube, mas ele ainda podia se manifestar no jornal tal, eu não lembro exatamente qual era o veículo alternativo em que o Alan também publicava, também se manifestava, ó. E o Merval Pereira teve coragem de dizer isso, né? Dizer, não, ele foi banido do Terça Livre, foi banido do YouTube, mas ele ainda pode escrever uma coluna no jornal. Foi uma coisa assim, eu não lembro dos termos exatos, mas relativizando a censura, né? Você imagina? Então, a vontade de perguntar para ele é o seguinte, ô Merval, e se o Supremo banisse você da Globo News? Você ia dizer que não é censura, porque afinal você ainda pode publicar a sua coluna no jornal O Globo? Então, é esse o nível dessa imprensa, uma imprensa que quer ser norteada pelo Estado, né, como foi dito aqui, e que aplaude a censura de colegas. Nessa história toda, a única coisa que me surpreendeu, eu não sabia, viu, Lacombe, é que a ABI está tomando alguma iniciativa contra isso. Eu confesso que fiquei surpreso, porque da ABI eu espero mais ou menos o mesmo que eu espero da OAB. Nada. Se você lembrar que a ABI assinou o pedido de impeachment de presidente da República, no caso Bolsonaro, é como se a imprensa pudesse ser um agente de uma história, né? de uma matéria. Isso é inacreditável.